Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje, a aula 23, é trinômio quadrado perfeito. Então, continuando aí o que nós vimos na aula anterior, o próximo produto notável que nós vamos ver é o quadrado da diferença de dois termos. Na aula anterior, nós vimos o primeiro produto notável, que era o quadrado da soma de dois termos. Então, quando eu tinha uma soma elevada ao quadrado, qual que era o resultado? Quadrado da soma elevada ao quadrado. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nós fizemos os cálculos tanto geometricamente, utilizando a área do quadrado, para mostrar que a área do quadrado sempre dá um trinômio quadrado perfeito, e depois também fizemos os cálculos algebricamente, usando a propriedade distributiva da multiplicação. Aqui no quadrado da diferença, nós vamos verificar algebricamente só, tá? Também dá para mostrar geometricamente, mas agora, como nós já estamos aí mais habituados com as expressões algébricas, nós vamos verificar somente algebricamente que o quadrado da diferença também vai dar um trinômio quadrado perfeito. Então, por exemplo, eu tenho aqui a menos b elevado ao quadrado. Lembrando que diferença é uma subtração. É uma diferença elevada ao quadrado. Por isso que a gente chama de quadrado da diferença. Então, eu vou ter a menos b, que multiplica a menos b. E aí, eu vou fazer o quê? Propriedade distributiva da multiplicação. A vezes a ao quadrado. Lembrando que aqui, como é uma subtração e o sinal de menos aparece, a gente precisa tomar cuidado com ele. Então, agora, na hora de eu fazer A vezes B, eu tenho mais com menos, menos A vezes B, AB. Agora, eu vou multiplicar o B. Ó, o B é negativo, então, menos com mais dá menos. B vezes A, posso escrever como B vezes A ou A vezes B, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? E b vezes b, menos com menos mais, b vezes b, dá b ao quadrado. Agora, nós vamos somar aí os monômios semelhantes. Quem não tiver ninguém semelhante, vai ficar só ele mesmo. Ao quadrado só tem ele, menos ab com menos ab, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 2ab e o b ao quadrado. Ou seja, acabamos de provar que o quadrado da diferença de dois termos também resulta num trinômio quadrado perfeito e bem semelhante àquele que nós vimos na aula anterior. Vocês podem ver que a única diferença que tem é esse primeiro sinal de menos aqui, tá? Até esse sinal aqui permanece o mesmo. Ó, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Vou calcular algebricamente x menos 5 ao quadrado. Então, nós vamos fazer novamente, passo a passo, até a gente perceber a semelhança entre eles. Até a gente perceber a regrinha aí que todos eles acabam seguindo. Então, x menos 5 vezes x menos 5, x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos dá menos, x vezes 5, 5x. Menos com mais dá menos, 5 vezes x, 5x. E menos com menos dá mais, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, que dá 25, tá? Então, aí, somando os termos semelhantes que sobraram, x ao quadrado, menos 5x com menos 5x, menos 10x. Olha lá, sempre acaba aparecendo aqueles dois repetidos no meio, igualzinho lá no quadrado da soma, e mais o 25. Ou seja, resumindo, o que aconteceu aqui? O quadrado do x está aqui, o quadrado do menos 5 está aqui, e aqui no meio apareceu duas vezes o 5x, só que agora negativo, tá? Então, a gente percebe que ele acabou seguindo o mesmo modelo do produto notável anterior. Desenvolvimento do quadrado da diferença, então sempre resulta no trinômio quadrado perfeito também. E qual que é aí a forma dele? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui nesse exemplo, o primeiro termo é o x, o segundo termo é o y. Então, de novo, pessoal, tem que guardar isso. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A única diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença vai ser esse sinalzinho de menos aqui, certo? Bom, vamos ver alguns exemplos agora, tá?
quadrado da diferença, m menos 2 ao quadrado, é uma diferença elevada ao quadrado. Então, nós vamos seguir já o que nós aprendemos aí, né? A forma mais simplificada. Não precisa mais ficar fazendo a propriedade distributiva, multiplicando m menos 2 vezes m menos 2. Claro que, como vocês sabem disso, quando acontecer de esquecer, né? Basta usar a distributiva que vai chegar no resultado. Porém, a gente vai tentar guardar aí a forma dos produtos notáveis, as fórmulas, né? Para a gente poder simplificar os nossos cálculos. Então, aqui, ó, quadrado do primeiro, m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 2 vezes o m vezes o 2. O primeiro é o m, o segundo é o 2. Não se preocupe com esse sinal de menos, porque ele já está aqui, tá? Mais o quadrado do segundo. Então, mais 2 ao quadrado, 4. Aí é só resolver, né? M ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Não tem mais o que fazer. Trinômio quadrado perfeito, tá? É uma expressão de 3 termos. Trinômio quadrado perfeito, que representa um quadrado. Por isso, quadrado perfeito. Próximo exemplo. 3 menos y elevado ao quadrado. Esse daqui eu fiz direto, né? Mas aí a gente pode fazer também o passo a passo, como foi feito no anterior. 3 ao quadrado, quadrado do primeiro. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes y, 6y. Mais o quadrado do segundo. Outro exemplo aqui, ó, 2x menos 4 elevado ao quadrado. Cuidado com esse 2x. Quando você eleva ao quadrado, você tem que elevar todo mundo, tanto 2 quanto x. Então, 2x ao quadrado, até por isso que a gente coloca o parênteses aqui, né? Porque se eu não colocar o parênteses, fica parecendo que o quadrado é só do x. Então, cuidado, se tiver 2x, 2y, sempre que eu tiver aí um produto aí, dois fatores aqui, coloca entre parênteses para vocês entenderem que o quadrado é para os dois. Menos 2 vezes o primeiro, que é todo 2x, não é só nem o 2 nem só o x, vezes o segundo, então 2 vezes 2x vezes 4, mais o quadrado do segundo, que no caso então seria 4 ao quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, 2x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, menos 16x. Mais 4 ao quadrado, 16. Lembrando, pessoal, que aqui é mais, tá? O único sinal que muda é esse primeiro aqui, que passa a ser negativo. Eu coloquei aqui um exemplo com frações, tá? Porque também acontece de aparecer, tanto no quadrado da soma quanto no quadrado da diferença. Então, nesse caso, o meu primeiro termo é o a sobre 2. O meu segundo termo é o 3b sobre 5. Lembrando que, se tiver em fração, é o mesmo caso do 2x. Coloquem entre parênteses para poder levar ao quadrado, para vocês entenderem que tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao quadrado, tá? Tem que elevar os dois ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, eu fiz passo a passo esse, porque por ser fração é melhor a gente fazer passo a passo mesmo. Quadrado do primeiro, eu vou ter que a sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes a sobre 2 vezes 3b sobre 5, mais o quadrado do segundo, todo 3b sobre 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro. A ao quadrado é a ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, então ficou a ao quadrado sobre 4. Menos, isso aqui é uma multiplicação de frações. Lembrando que na multiplicação de frações não precisa achar mínimo múltiplo comum, nada disso. A gente multiplica reto, numerador com numerador, denominador com denominador. Lembrando que, como 2 aqui é um número inteiro, se eu vou transformar ele em fração, é como se tivesse 1 aqui como denominador, porque 2 dividido por 1 é a mesma coisa. Tá? Então, o 2 está multiplicando aqui em cima, e o 1, né, que não aparece, mas subentende aqui, né, é 1, a gente multiplica embaixo. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes A vezes B, 6AB.
E embaixo, 2 vezes 5, 10, né? 10 vezes 1 é 10, então 6AB sobre 10. Mais 3b sobre 5 ao quadrado. Eu tenho que fazer tanto 3 quanto b quanto 5 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, b ao quadrado é b ao quadrado e 5 ao quadrado é 25. Aqui, em especial, deu para simplificar, tá? Apareceu uma fração que dá para simplificar. É sempre interessante a gente escrever as frações nas formas irredutíveis. Aqui eu consigo simplificar o 6 e o 10 por 2, são números pares, né? Todo número par é divisível por 2. Então, a ao quadrado sobre 4 não dá para fazer nada, a gente mantém. Menos, aqui, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5, AB mantém. E 9b ao quadrado sobre 25 também não tem muito o que fazer, certo? Então, aqui só alguns exemplos de como aplicar aí a fórmula, né, do quadrado da diferença, assim como a gente tem agora a fórmula do quadrado da soma, tá? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A diferença da fórmula do quadrado da soma para a fórmula do quadrado da diferença é simplesmente esse sinal, esse primeiro sinal de menos. Então, pessoal, por que a gente chama de produtos notáveis? Nós já aprendemos 2 produtos notáveis até chegar no que nós vamos chegar agora na próxima aula, que é na fatoração do trinômio quadrado perfeito propriamente dito, tá? A gente vai aprender a fazer de trás para frente, né? Até agora a gente tem lá o quadrado da soma, o quadrado da diferença, e chegou no trinômio quadrado perfeito. O que nós vamos ver agora? Como fatorar o trinômio quadrado perfeito? É a volta, tá? Eu vou ter lá o trinômio e vou querer transformar num quadrado, tá? Por que produtos notáveis? Não tem só esses 2, tem mais que nós vamos aprender mais pra frente. Porque elas são multiplicações que possuem certo destaque, elas aparecem bastante, elas aparecem com muita frequência no desenvolvimento de expressões algébricas, resoluções de equações, coisas que vocês vão ver mais pra frente. Mas produtos notáveis porque no estudo da álgebra elas aparecem com bastante frequência, certo, pessoal? Então, na próxima aula a gente já vai começar a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Enquanto isso, façam as atividades. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido acompanhar e até a próxima aula.